Nós, como batistas, no mês de março, celebramos a campanha de missões mundiais. Em junho, missões estaduais. Em setembro, missões nacionais. E para quem está na igreja há mais de 20 anos, como eu, a gente está acostumado a todo ano receber os missionários 2, 3, 4, 5 vezes por ano. O missionário vem, apresenta os slides, fala do trabalho e dá aquela apresentação. E às vezes a gente fica ouvindo e não é envolvido de maneira mais apaixonada com a obra missionária. Então, há uns anos atrás, eu recebi um missionário e ele chegou mais cedo na igreja e nós ficamos conversando, tomando aquele cappuccino de sempre, e ele foi me contando umas histórias tão boas, e aí quando eu pedi para ver o material e sobre o que ele iria falar, e aí eu vi os slides e eu percebi que ele não iria falar nenhuma daquelas histórias boas que ele me contou. Histórias maravilhosas de missões, irmãos, que aquecem o coração da gente. Você sabe quem foi o primeiro missionário brasileiro na Bolívia? Ah, vocês sabem, né? Valdomiro Mota. Pai de quem ele? Pai da Creuzinha. Pois é, eu ouvi uma história do pastor Valdomiro Mota. E o pastor Valdomiro Mota, lá na Convenção Batista Carioca e Fluminense, ele é uma lenda lá, muito conhecido, e os embaixadores, quando chega naquele tempo de ter que estudar a vida de alguns missionários, pastor Valdomiro Mota sempre era um missionário que tinha que ser estudado pelos embaixadores do rei. Pois bem, pastor Valdomiro Mota estava na Bolívia, e ele teve contato com um senhor alemão, chamado lá de Peter. E o pastor Valdomiro falava de Jesus para esse Peter, e ele não acredita Deus, não acredita. E o pastor Valdomiro, mas Peter, você tem que crer, porque Jesus salva, e não acredita a Deus. Mundo existe, nada criou o mundo, nós existe, Deus não existe. E o pastor Valdomiro, com a irmã Lígia, orando pelo Peter. E o Peter sempre passava lá, e eles, bom dia, boa tarde, boa noite, Peter. E Jesus, quando é que nós vamos aceitar Jesus? Quando é que nós vamos num culto? E o Peter, não acredita. E aí passou um dia, o Peter não passou lá. 2 dias, o Peter não passou. No terceiro dia, dona Lígia falou, olha, tem alguma coisa errada com o Peter. Vamos lá atrás dele para ver, deve ter acontecido alguma coisa. E aí eles foram, pastor Valdomiro Mota não pôde ir, dona Lígia foi acompanhada de uma outra pessoa, conseguiram, entraram lá, acharam a casa, e quando chegaram lá, o Peter estava na cama, deitado, suando, mais de 40 graus de febre. E aí, ele foi acordado, quando ele viu dona Lígia, ele começou a falar, eu acredito. Acredita em quê? Acredita em Deus. E aí, o desfecho da história é que ele estava com uma infecção urinária fortíssima, perto de morrer, e ele meio que delirando de febre, falou com Deus assim, se o Deus do pastor Mota existe, faça com que eles se lembrem de mim. E dona Lígia apareceu lá, e ele disse, eu acredito, porque Deus fez a irmã Lígia se lembrar do Peter. O Peter aceitou Jesus, o Peter foi batizado e ajudou muito pastor Valdomiro Mota a evangelização lá na Bolívia. Eu acredito. E você? Você acredita?
Então, meus queridos, é por isso que existe o Talk Show missionário, porque essas histórias preciosas de missões nem sempre fazem parte do relatório do missionário. Então, o que é que Deus me levou a fazer? Botar o missionário sentado e a gente bater um papo para que essas histórias preciosas pudessem vir à tona para nos inspirar a fazer missões até que Ele venha. Amém? Por isso, nossos convidados nessa noite, eu quero que vocês recebam da melhor maneira possível, pastor Caio e a irmã Élida. Podem vir. Podem sentar. Uou! Caio, bênção de Deus. Conheci o Caio lá no Espírito Santo. Ele é daqui do interior de São Paulo. De qual cidade, Caio? Getulina. Alguém conhece Getulina? Eu sabia que o Oséias ia conhecer. Eu já pensei assim, se o Oséias não conhecer, ninguém conhece. Paulo Silas e Oséias, que tiveram mais tempo de andar, então conheceram mais cidades, aleluia. Getulina. Pois bem, como é que foi a sua história, Caio, lá em Getulina? Sua infância, sua adolescência? Conta aí para nós. Primeiro eu quero dizer que eu estou me sentindo no Jô Soares. Quem lembra do Jô Soares antigamente está igualzinho aqui, ó. Mas, meus irmãos, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez, que Deus tem feito, e que eu creio que Ele ainda fará nas nossas vidas, mas eu nem sempre fui bonito como eu estou hoje. Eu falava isso na escola para as crianças, quando eu estava contando meu testemunho para as crianças, eu falava, olha, eu sei que é difícil acreditar, mas eu já fui feio. E eu sei que é difícil acreditar, a Élida é prova disso. Mas eu comecei a usar drogas, infelizmente, aos 9 anos de idade. Eu conheci a maconha com 9 anos, com 11 anos eu acabei conhecendo o crack no fundo da quadra da escola. Um dia um jovem chegou em mim e ele disse, olha, tem algo novo que chegou na cidade e você mistura ele e você fuma e você fica legalzão. E ele falou, vamos embora. E eu falei, vamos. E aquilo foi o início de uma grande perdição na minha vida. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que dificilmente eu conto. Mas ontem eu estava vindo para cá e eu recebi uma mensagem no Mensage de uma mulher perguntando para mim assim, você lembra de mim, né, Élida? E aí eu mostrei para a Élida e eu falei, olha, eu tenho uma vaga lembrança dela. Mas depois eu conversando com ela, ela é diretora da unidade da FEBEM na cidade de Lins, na Vitória Régia. E eu, com 13 para 14 anos, infelizmente, eu fiquei 3 meses, na época era FEBEM, né? Não era nem Fundação Casa, foi bem no início, hoje se chama Fundação Casa. Então, a minha adolescência, a minha juventude, ela foi muito conturbada, porque além de ser usuário de drogas ilícitas, do crack, da cocaína, da maconha e algumas outras, eu acabei me tornando também alcoólatra. Eu comecei a beber muito cedo, eu ouvia a cobertura da quadra aqui e eu montava essa cobertura. Meu padrasto ele era encarregado de uma firma que montava estruturas metálicas e com 12 anos eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a rodar o estado de São Paulo, parte do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul. Me tornei um profissional, me tornei torneiro mecânico, soldador, montador, mas
eu era peão de trecho. Então eu ficava 30 dias num lugar, 40 dias no outro, e muita bebida, muita droga. E isso foi consumindo a minha vida até chegar no momento em que eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu, com 18 anos, eu perdi o meu padrasto num acidente de carro. E foi um baque muito grande para mim. Nós éramos muito próximos, nós trabalhamos muito tempo juntos. E Getulina, para quem conhece lá, é uma cidade muito pequena. Eu conheço todo mundo lá. E as pessoas diziam para mim assim, agora você é o homem da casa. Eu com 18 anos de idade, porque eu tenho 3 irmãs mais novas do que eu, e minha mãe. E o problema não era dinheiro, porque com 18 anos, e naquela época eu ganhava R$ 3.000 por mês. Isso há 16 anos atrás era muito dinheiro. Por 2, 3 meses eu recebia, eu dava o salário para minha mãe, ela pagava as contas, mas eu comecei a me afundar. E eu gosto sempre de pensar nesse momento pela perspectiva de João 10:10, quando ele disse que o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Porque eu acho que as drogas, eu sei que foge um pouquinho o contexto, mas eu acho que as drogas, ela rouba a dignidade, ela rouba o caráter, ela rouba a essência do ser humano. Porque aquele menino que tinha tudo para ser bem-sucedido na vida, que andava bem vestido, que tinha namorada, que andava cheiroso, agora estava pedindo 50 centavos na porta de um bar para tomar uma dose de cachaça. Estava de madrugada batendo na porta do vizinho, pedindo um prato de comida, porque quando meu padrasto morreu, eu comecei a fazer coisas que até então eu não fazia. Eu comecei a usar drogas dentro de casa, e muitas vezes minha mãe estava nos quartos com as minhas irmãs, e eu estava com mais 2, 3 caras na cozinha, fazendo uso do crack. E um dia minha mãe se cansou disso, e ela chegou com a chave de casa, e ela disse assim, olha, eu já fiz compras, a geladeira está cheia, os armários estão cheios, eu vou deixar todos os móveis da casa, nós temos 2 casas lá no interior, e ela falou, e eu estou indo embora, e estou te dando a chave, e eu quero que você esqueça que você tem família. E eu confesso aos irmãos que naquele primeiro momento foi uma festa para mim, porque eu queria usar drogas, não tinha dinheiro, as pessoas queriam usar drogas e não tinham lugar. Então eu fiz da minha casa uma cracolândia. Tinha dia que tinha 35, 38 pessoas fazendo uso de drogas lá dentro. Eu vendi todos os móveis. Na verdade, ficou a geladeira para poder gelar a bebida, o fogão para poder fritar alguma coisa e o colchão para poder dormir. E com isso eu comecei a passar fome, porque a minha família, minhas irmãs cortavam volta, minha mãe não queria saber de mim. E eu lembro que um dia era o horário do almoço, e um borracheiro que era em frente de casa, ele era muito amigo meu, e ele falou para mim assim, Caio, vou comprar um Marmitex, você quer? Quem lembra do Pica-Pau aqui? Alguém aqui já assistiu o Pica-Pau? Vocês lembram quando ele via aquele franguinho voando e ele ia acompanhando aquele frango? Foi mais ou menos essa cena de eu vendo o Fábio comendo a marmita, e quando ele me ofereceu, o orgulho não deixou eu pedir uma para ele. E eu falei, não quero, mas na verdade eu estava com muita fome. E eu lembro que o Fábio pegou metade da marmita, ele jogou no saco de lixo, colocou na rua. Eu saí, eu fui usar drogas, e de madrugada, quando eu estava voltando para minha casa, aquele saco de lixo estava no portão de casa. E eu lembrei que tinha uma marmita ali. E eu rasguei aquele saco de lixo, eu peguei aquela marmita, aquela comida, e eu comecei a comer aquela comida. E naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça, porque eu me lembrei que um dia eu tive casa, eu me lembrei que um dia eu tive família, que um dia eu tive comida quente, que agora eu estava comendo comida do lixo. Mas me veio uma imagem na cabeça que eu nunca vou esquecer. Eu fui criado por minha avó. Minha mãe me deixou com a minha avó, eu tinha 9 meses de idade. Até hoje eu não sei o nome do meu pai. Minha mãe conta que quando ela foi falar para ele que estava grávida, ele mandou abortar e sumiu. E eu fui morar com a minha mãe só depois dos 14 anos, quando minha avó faleceu. E a minha avó era cristã. E eu brinco com o pessoal que eu inventei o Uber e não patenteei.
Porque eu levava a minha avó na igreja e eu cobrava R$5. Eu ia buscar a minha avó no final do culto, eu cobrava mais R$5. Só que era tudo de a pé, viu, meus irmãos? Era só a companhia. E minha avó pagava, porque ela queria que eu andasse com ela, que eu estivesse do lado dela. Só que minha avó era uma mulher de oração. E nós dormíamos numa cama de casal, eu e ela, num quarto. E todas as noites minha avó passava 2, 3 horas de joelhos, orando aos pés da cama. E naquele momento que eu estava comendo aquela comida, eu me lembrei de minha avó. E foi quando eu disse: Deus, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida. E aí se passou uma semana, eu continuei usando drogas direto, sem tomar banho, sem comer, só usando drogas. E eu fui na rodoviária da cidade, que foi quando eu vi um jovem que havia trabalhado comigo em Caraguatatuba. Nós fizemos alguns serviços na sede da Petrobras lá, alguns galpões lá. E quando eu vi o Donivete, eu pensei comigo assim: opa, arrumei o dinheiro. Mas eu não sabia que o Donivete havia se tornado um servo de Deus. E quando eu falei para ele assim: Donivete, me dá R$2 para comer um pastel e tomar uma tubaína. Ele falou: Caio, não vou dar dinheiro para você beber e não vou dar dinheiro para você fumar. Eu falei: cara, eu estou com fome. Estava mesmo. Ele falou: então vamos ali na lanchonete que eu te pago o pastel e a tubaína. E nesse momento que nós sentamos na lanchonete, ele olhou para mim e ele falou: Caio, por que você não sai dessa vida? E eu falei para ele assim: eu não consigo. E na minha cabeça eu não conseguia mesmo. Porque, como eu disse, eu havia me tornado alcoólico. Eu estava bebendo acetona, perfume, álcool. Eu cheguei a beber desinfetante quando não tinha a pinga para beber. Se eu acordasse pela manhã e eu não tivesse uma dose de cachaça, eu tinha crise convulsiva. E quando eu acordava, eu estava no hospital, com o corpo todo duro, tomando soro. E eu achava que a minha vida ia acabar na bebida. Mas foi quando o Donivete olhou para mim e ele disse: rapaz, eu conheço um tal de Jesus que pode mudar a sua vida. E foi quando ele me apresentou a Cristolândia. E aí eu vou deixar um pouquinho que você perguntou da infância e da adolescência, senão daqui a pouco eu conto tudo. Pode continuar, toma um golinho. Não, tranquilo. Molha o beiço. Hélida, se quiser um golinho d'água, tá aqui, tá bom? Se vocês não tomar, eu vou tomar tudo, hein? E aí foi quando ele falou para mim assim: você quer ajuda? Eu conheço um lugar que pode te apresentar a tenda da Convenção Batista Brasileira em Foz do Iguaçu. Não sei quem lembra, em janeiro de 2012. E na época ele ligou para o pastor Silas, que era o coordenador da Cristolândia, lá em Piratininga. E o pastor falou para ele assim: pode trazê-lo semana que vem, porque o coral da Cristolândia estava lá em Foz do Iguaçu. Ia ter batismo, ia ter algumas coisas lá. E aí eu lembro que aquele dia eu saí da lanchonete e eu fui para a casa da minha mãe. E eu cheguei na casa da minha mãe e eu falei: mãe, eu preciso ficar aqui esses dias. Eu preciso ficar aqui porque eu arrumei uma clínica e eu vou me internar. E eu lembro que ela olhou para mim e ela deu risada e ela falou: o que você quer? Você quer comer? Você quer tomar banho? Você quer alguma coisa? Não precisa mentir. Fala o que você quer que eu te dou. Eu falei: não, eu vou me internar mesmo. E aí ela me colocou para dentro, eu tomei um banho, almocei. Aí naquele dia um rapaz passou lá e ele trabalha com letras, esses grafites, ele escreve essas placas. E ele falou para mim assim: olha, eu estou precisando de alguém para me ajudar a pintar, você quer? E aí eu comecei a trabalhar ainda naquela semana. E na outra quarta-feira eu marquei com a ambulância. E para os irmãos terem uma noção, quando eu entrei na Cristolândia com um vidro de acetona escondido dentro da bermuda. E eu fiquei 2 dias bebendo acetona, biquinho em biquinho, com medo de acabar. E a esposa do pastor, depois que passou tudo isso, ela me deu 1 quilo de açúcar. Acho que é por isso que eu engordei bastante. Mas é claro que eu estou brincando. Mas ela me deu 1 quilo de açúcar, porque a minha abstinência era muito forte. Eu não conseguia pegar o copo d'água e colocar na boca,
porque a tremedeira não deixava. Quando eu vinha com o copo d'água próximo à boca, a água caía no meu corpo. E por diversas vezes eu pensei em desistir, meus irmãos. Mas eu louvo a Deus, porque toda vez que eu pensava em desistir, vinha um radical, vinha um missionário, sentava do meu lado, me ouvia, orava por mim, e aquilo foi me fortalecendo. E eu lembro que no dia 13 de março de 2012, eu tive meu encontro com Jesus Cristo. Quando eu li a Bíblia, eu ganhei uma Bíblia pequenininha, na época, aquelas Bíblias de abrir. E eu lembro que um dia o pastor foi pregar em Naum. E ele falou assim, abra a Bíblia em Naum. A hora que eu achei o livro de Naum, ele tinha acabado de pregar. Porque eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. E aí eu falei assim, não, eu vou conhecer a Bíblia. E eu comecei a ler. E o primeiro livro que eu li da Bíblia foi o livro de Jó. E quando eu acabei de ler o livro de Jó, eu entrei em crise. E eu comecei a chorar, e eu fiquei 3 dias trancado dentro do quarto, chorando, orando e lendo a Bíblia. Eu li o Novo Testamento inteiro em 3 dias, e no final do 3º dia, Deus ministrou no meu coração. Está vendo a situação que você está? Isso não é culpa da sua mãe, isso não é culpa do seu pai, isso é culpa sua e do pecado que habita em você. E naquele momento, Deus quebrou as correntes. Naquele momento, Deus quebrou as cadeias, porque eu acusava minha mãe de ter me abandonado quando eu era criança. Eu acusava o meu pai de ter me deixado. E eu cresci com toda essa carga. E no momento da minha conversão, Deus me mostrou que eu estava tentando usar as drogas para tentar chamar a atenção, mas o que eu estava fazendo era afastando as pessoas que me amavam e as pessoas que eu amava. E naquele momento, de lá para cá, meus irmãos, graças a Deus, eu nunca mais precisei de bebida, eu nunca mais precisei de drogas, nunca mais precisei de nada desse mundo, porque Jesus preencheu o vazio do coração. Amém. Nunca tomei nenhum remédio, nunca tomei nenhuma medicação. Na verdade, a medicação que eu tomei, que nós brincávamos na época na Cristolândia, era o BO. E eu confesso para vocês que quando eu cheguei lá, que o pastor falou para mim que o tratamento era a base de BO, eu falei, boletim de ocorrência? Estou fora disso. Aí ele falou, não, é Bíblia e oração. E isso Deus foi me fortalecendo. Deus foi conduzindo a minha vida, Deus devolveu a minha família. Uma vez, o projeto lá em Piratininga ganhou uma Towner, um carrinho daqueles de cachorro-quente, e o pastor descobriu que eu mexia com solda, essas coisas, e ele me disse assim, Caio, você consegue tirar os bancos e colocar bancos maiores, parafusar, soldar, para que nós possamos pegar a Towner e começar a levar os alunos no hospital, essas coisas. E um dia ele me levou numa serralheria lá em Bauru. Eu fiz o trabalho e, conversando com o dono da serralheria, ele perguntou o que eu fazia. E aí eu disse que montava estrutura metálica, e ele falou para mim, rapaz, foi Deus que te enviou aqui. Porque eu peguei um galpão e eu não sei como fazer, e ele falou, quanto que você cobra para mim? Eu falei, eu não cobro nada. Se o pastor liberar, eu venho e faço. E aí, na época, então, eles acertaram lá que o dono da serralheria daria R$300 por semana de mistura para o projeto. E ele me buscava de manhã, me levava à tarde, e eu comecei a trabalhar com ele, e um dia ele chegou em mim e ele falou assim, olha, eu tenho um apartamento mobiliado, que eu mobilei para o meu filho, mas o meu filho decidiu ir embora, o apartamento está lá mobiliado, eu te pago tanto na carteira, eu te pago todos os seus gastos, e eu quero que você saia da Cristolândia e venha trabalhar para mim. E eu orei para ele e eu falei, obrigado. Meu problema não era dinheiro. Meu problema era a falta de Jesus. Dinheiro eu sempre tive, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Nunca tive problema, eu estava conversando hoje com o irmão, por mais que eu tenha ido para a FEBEM, eu nunca fui bandido. Nunca fui. Foi um deslize, uma coisa que aconteceu de eu estar no lugar errado, na hora errada, e o juiz deu serviço comunitário e eu não cumpri, porque eu estava trabalhando. E aí o que ele fez? Vai cumprir o tempo de serviço comunitário preso.
Mas também foi a única vez que eu tive um nome e tudo. Eu sempre trabalhei. E aí ele olhou para mim e ele falou, você não quer mesmo? Eu falei, não, Silas, muito obrigado. Não é dinheiro que eu preciso, o que eu preciso é de Jesus Cristo. E desde quando Deus me tirou das drogas, Ele sempre colocou no meu coração 2 desejos. O primeiro era poder ministrar para adolescentes, porque eu sempre acreditei que de alguma forma Deus poderia usar a minha vida para que um adolescente não passe pelo que eu passei. Que ele entenda que não precisa chegar onde eu cheguei para entender que as drogas destroem, que as drogas matam, que as drogas acabam com vidas. Porque hoje eu estou aqui para contar histórias, mas quantos que cresceram comigo que não estão mais aqui hoje? Quantos que viveram comigo ou que estão presos ou que já não estão mais vivos? Então eu sempre acreditei que de alguma forma Deus poderia usar a minha vida. E aí eu falei que não. E na época eu ganhei uma bolsa no Colégio Batista de Bauru para estudar. Eu tinha a 6ª série, quando eu cheguei na Cristolândia. E aí, de repente, um dia o pastor chegou em mim e ele falou, Caio, eu estava orando e eu estou precisando de 2 pessoas para fazer o Radical Brasil em Recife. E eu não vejo outra pessoa, Deus tem me mostrado você. E aí, de repente, eu cheguei lá e eu disse para todo mundo que eu iria embora. E todo mundo começou a me chamar de louco. Porque eu tinha emprego, eu tinha estudo, eu tinha minha família de volta, eu tinha tudo. Deus tinha devolvido tudo o que eu precisava para viver a minha vida ali. Mas o que eu precisava estava em Jesus. Então eu larguei tudo lá e eu fui primeiro aqui para a capital. Na verdade, eu fui numa unidade da Cristolândia que tinha em Pedra Bela, perto de Bragança Paulista. Eu fiquei 2 meses lá e depois eu vim trabalhar na missão, lá no centro de São Paulo. E aí um dia eu estava atuando ali e eu cheguei naquele lugar, eu não conhecia ninguém, não conhecia os missionários, não conhecia as pessoas que estavam ali. E no primeiro dia me disseram assim, você vai para o banho. E aí eu fui pegar o nome das pessoas, 300 homens para tomar banho. Falei, uau. E aí estava eu lá no banho e eu fui dar banho no Jonas. Estava contando ontem para vocês, né? E eu fui dar banho no Jonas, o Jonas era cego. Era porque eu não sei se está vivo. Ele não tinha essa cartilagem da testa. E o Jonas, ele morava na Cracolândia. E ele chegou na Cristolândia e ele estava tão drogado que ele não conseguia tirar a roupa. E eu, todo inocente, eu tirei a camisa dele. E a hora que eu fui tirar a bermuda, saiu um pedaço da pele junto. Porque ele fazia as necessidades dele na roupa, e a roupa e a pele se tornou uma coisa só. Eu fiz essa mesma forma que vocês fizeram agora. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei comigo. E eu entrei em crise de novo. E eu peguei o telefone e eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou embora. Falei, esse lugar é fedido, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar, um lugar horrível. Eu falei, eu vou embora desse lugar. E aí eu lembro que minha mãe ainda não é cristã. E minha mãe falou assim, Caio, se você entende que esta é a vontade de Deus, faça. Eu não sei quem já foi lá, a Cristolândia tem 2 andares, né, onde ficam os missionários em cima, e aonde tem o culto embaixo. E na época era o pastor Humberto e a Soraya. E eu desci do 2º andar e eu estava indo para onde era o escritório deles ali. E tinha um senhor sentado no canto, que ele estava esperando para vir para Itaquá. Na época tinha a Cristolândia aqui em Itaquá. E ele ficava 1 semana na época na missão, para depois vir para cá. E eu, quando eu estava passando, ele me chamou e ele falou assim, Getulina, Deus mandou eu ler isso aqui para você. E eu lembro que na hora eu olhei para ele e falei assim, Deus mandou nada, eu tenho Bíblia, por que Deus não falou comigo na minha? Mas eu fui até ele, e quando eu cheguei perto dele, a Bíblia dele estava aberta em Isaías 41, no versículo 9 e 10, que diz, Tu, a quem te chamei desde as extremidades da terra, te escolhi dentre o mais excelente, e eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra da justiça.
E naquele momento eu caí de joelho na frente daquele senhor. E eu comecei a chorar, porque ali eu entendi que eu estava querendo fugir da vontade de Deus para a minha vida. E hoje pode parecer engraçado, mas na época eu fiz uma oração que eu falei assim: Deus, se o Senhor realmente me quer nesse lugar, o Senhor precisa tampar o meu nariz. E olha que ele não é pequeno. Porque o cheiro daquele lugar era horrível, meus irmãos. E eu estava no banho. E eu falei mesmo com Deus isso. E, meus irmãos, foi assustador. No outro dia, eu fui dar banho nas pessoas, eu não sentia cheiro. 2, 3 palavras que eu trocava com alguém, a pessoa começava a chorar na minha frente. E Deus começou a me usar e depois surgiu o Espírito Santo e depois eu conto um pouquinho sobre isso. Coisa boa! Muito bom. E olha como Deus trabalha. Enquanto em São Paulo Deus estava tirando um jovem das drogas, lá em Água Doce do Norte, extremo noroeste do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, tinha uma menina lá na primeira igreja batista de Água Doce do Norte. E como é que foi, Hélida? Sua conversão, seu encontro com Jesus? Conta para nós aí o início da sua história. Amém. Que alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu tive a alegria de crescer num lar cristão. Eu agradeço, louvo a Deus pela vida dos meus pais, que amo muito, que pôde me dar o melhor presente que uma pessoa pode ganhar, que é apresentar a Cristo Jesus. E poder crescer vivenciando, cantando no coral infantil, participando das Mensageiras do Rei, e aí vai para o Ministério de Louvor, Ministério Infantil, orientadora de Mensageiras do Rei. E a queridinha da igreja. Vocês sabem que toda igreja tem uma queridinha, né? Pois bem. E se envolvendo em tudo isso, mas na minha adolescência, para os 13 a 14 anos, Deus tocou muito no meu coração, que abriu os meus olhos. Assim, não adianta só eu estar aqui na igreja, participando e fazendo tudo. Deus tocou no meu coração que eu precisava tomar uma decisão. E o meu batismo foi algo muito especial na minha vida. Foi quando eu falei: Deus, a partir de hoje, o que o Senhor quiser que eu faça, eu quero somente fazer a Tua vontade. Foi o meu encontro real com Cristo Jesus, onde eu entendi que eu precisava tomar a minha decisão ao lado de Cristo. E aí, com o tempo, foi passando e se envolvendo mais, começando a trabalhar, já assim que terminou o ensino médio, e logo eu comecei a ajudar meu pai, trabalha no cartório de registro civil, e comecei a ajudar a fazer as coisas de rua. E aí depois surgiu a oportunidade da faculdade. E quando eu estava no último ano, no último semestre, né, da faculdade, eu participei do Congresso Batista Brasileiro, da Juventude Batista Brasileira, que aconteceu no Estado do Espírito Santo. E um dos preletores, naquele dia, foi o pastor Fernando Brandão. E ele trouxe a palavra de Deus, a mensagem, e contou a história dele. E ele, naquela manhã, ali na IABV, ele falou assim: Deus está incomodando muitos aqui. E Deus está chamando, não tenha medo. E eu fui aos prantos lá na frente, porque dentro de mim ardia muito. Quem as irmãs que tiveram oportunidade, Deus já estava falando comigo em missões já na época das Mensageiras do Rei. E isso tocou muito o meu coração. Eu amava fazer evangelismo, sair nas ruas, a gente poder fazer a ação social, e tudo isso mexia muito com o meu coração. E eu entrei em crise, porque eu falei: Deus, como assim? Eu estou no meu último semestre da faculdade, você está me chamando para deixar tudo? Como assim? E eu cheguei em casa, falei: Pai, Deus está me chamando para missões, o que eu faço? E ele falou assim: filha, calma o coração, e o que você decidir, nós estamos com você. E aí a gente vai participando, e muito ativa na associação também. Naquele mesmo semestre eu assumi a juventude da minha associação. E ali eu fiquei junto com a equipe durante 4 anos liderando a juventude da associação. Mas sabe aquela questão que você vai fazendo, mas você disse sim para algo importante para Deus, e Deus vai te incomodando. Os anos foram passando, e eu nunca esqueci do que eu tinha feito, o meu compromisso com Deus.
E aí eu falei assim, eu falei, Deus, eu preciso entender se isso é realmente o integral, missões integralmente. Eu não quero tomar a decisão pela emoção, por muito amar missões, mas pela razão, pelo que o Senhor me quer integralmente no campo. Então, eu comecei a participar mais de missões na igreja. Então, fui para a equipe de promotor de missões. Então, eu ia nos acampamentos de mundiais, estadual, nacional. E comecei trabalhando. O meu patrão, na época, ele é da mesma igreja que eu. E eu falava assim, nas minhas férias, eu posso tirar férias? Aí eu não podia saber que tinha uma ação evangelística, um Jesus Transforma, né? A gente falava as trans. E aí eu falava, eu posso sair nesse mês? Aí, graças a Deus, ele tinha essa flexibilidade. Então, eu doava 15 dias das minhas férias, ia para o campo missionário, e os outros 15 eu tirava as férias, porque eu queria viver o campo para entender se era aquilo, se eu queria integralmente ficar lá. E um ano foi passando, os anos foram passando, e cada vez que eu voltava do campo missionário, das ações, o meu coração pulsava muito forte. Até que, em 2015... quando eu voltei de uma trans que aconteceu em Mucurici, de missões estaduais, eu sentava na frente, eu trabalhava no escritório de contabilidade já há 13 anos, lá no escritório. Então, nós éramos mais que colegas, eu era uma família, 13 anos trabalhando juntos. Foi com Kane? Foi com o pastor Kane, essa? Isso. E aí, voltando, não conseguia mais trabalhar. Eu estava na frente do computador, via as coisas e o meu coração, voltar para lá. Eu quero fazer as visitas, eu quero evangelizar, eu quero ficar lá. E aí, uma semana, eu comecei a orar ainda com Deus. E eu falei, Deus, eu não vou mais teimar, não vou ser mais Jonas, vou obedecer para onde o Senhor me mandar e quanto tempo o Senhor me quiser, não sei para onde. Eis-me aqui, eu vou obedecer de fato. E aí eu voltei a falar com os meus pais, e meu pai, naquela manhã, do café da manhã, eu conversei com eles, eu sempre tive um diálogo muito aberto com os meus pais, sempre conversei tudo com eles, sempre foram meus conselheiros. Eu e mais um irmão, nós sempre tivemos esse cuidado, esse diálogo com os meus pais. Ele falou, filha, para um pai é muito difícil ter o filho longe. Mas, como servo de Deus, se Deus está te chamando, obedeça, e nós estamos aqui para caminhar com você. E aí, depois, logo eu falei com o meu pastor vibrou muito, na época, o pastor Pedro Paulo, e aí ele falou assim, olha, onde Deus está te chamando? Eu falei assim, não tem lugar, Deus não falou para mim ir para outro país, ou para outro estado, Ele apenas está pedindo, e eu preciso obedecer já. E aí ele falou, então vamos começar pelo nosso estado. Ele entrou em contato com o pastor Kenny, que era o coordenador de missões estaduais da nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Ele falou, Eda, vem para cá, nós vamos começar um projeto através de você. Missionário em formação. Você não vai fazer o seminário para depois ir para o campo. Você vai começar o seminário e eu já vou te mandar para o campo. E aí o meu primeiro campo foi em Mucurici, onde eu ajudei o casal de missionários por 10 meses. Depois Deus me mandou para o interior, bem mais interior, que Água Doce, pastor. O Caio até brincava comigo, que sabe onde Jonas perdeu a bota? Lá onde a Eda ficou, onde perdeu a meia, perdeu tudo. A bota foi um pouquinho antes, o Caio falava. Porque lá é um distrito, Muritiba era um distrito de Ecoporanga, nós já estávamos praticamente com divisa de Bahia já, e estrada de chão, 30 quilômetros da sede, ônibus era só uma vez por dia, não tinha farmácia, nem mercearia, era aquele botequinho com algumas coisinhas, e enfim. Mas Deus me colocou ali para revitalizar aquela igreja, a parte do evangelismo era comigo e envolver a igreja, e tinha um irmão que era presidente. Mas Deus me deu alegria em 1 ano e 8 meses lá com esses irmãos. Indo de casa em casa, uma casa aqui, depois 1 quilômetro a outra, um distrito com uns 200 habitantes. Mas, nesse tempo, e aí todo ano, nós, como missionários de informação, tínhamos que estar sempre nas trans, Jesus Transforma, que tinha todo ano. E aí eu conheci, em 2017, o Caio, seminarista, era um dos mais de 100 voluntários. E aí Deus nos deu a alegria de nos conhecer e conversamos, e aí ele me chamou para estar orando. Ela está pulando muita coisa aí. Ela não está dizendo que quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou, meu garotão chegou.
Aí você acha que tô pulando a história, né? Ô, gente, eu vi esse menino chegar no Espírito Santo. Esse menino chegou magrinho, Davi, sarado. Entendeu? Chegou como quem não queria nada, todo proativo, voluntário. E daqui a pouco eu estou vendo aquele negócio. E tá o Caio em Água Doce, e tá o Caio lá na região. O que é que o Caio tanto faz naquele lugar, gente? E aí, fazendo missões, né, Lúcia? Muitas missões. Mas é uma história muito linda, né? Dois jovens, duas histórias completamente opostas, né? E Deus os juntou e eles se conheceram nessa época. E eu estava lá e presenciei em alguns congressos, né? A associação lá é aquela Nortec, né? Norte Central? Da Água Doce é qual? A Ibanez. Ah, Nees, é isso. Né? Porque Norte Central é a do lado de cá, né? Que eu já preguei em todas elas lá, Nortec, Nees, a Nortec de São Gabriel, né? E Nees é a que foi lá numa escola, numa quadra, o pau quebrou. Estávamos lá Eu ouvindo o senhor. lembro que eu vi vocês Estavam lá. namorando. Eu estava pregando, eu estou olhando, o Caio está fazendo aqui de novo? Aí eu tô vendo, a Hélida vai para lá, o Caio tá para lá. A Hélida tá para cá, o Caio tá para cá. Aí eu perguntei ao Áquila, né, que hoje é pastor também, o Áquila. Só menino bom que tem naquela região lá, uns meninos tudo bom. Aí o Áquila, um menino lá que liderava a juventude, hoje é pastor também, uma bênção. Eu falei, Áquila, o que está acontecendo ali? Aí ele falou, estão orando, pastor. Eu falei, tá bom, estão orando, que bênção. Deixa eu só dar um alô para o pessoal que está aí na internet. Tem um pessoal nos acompanhando aí, quase 60 pessoas. E eu quero dizer a vocês que estão acompanhando aí na internet, que podem enviar pelo nosso chat no YouTube, caso você tenha alguma pergunta para o casal, ou vocês que estão aqui também, pegue aí o seu celular, entre no culto, abre o chat e se você digitar aí eu consigo ver aqui, e aí se você tiver alguma pergunta, só você colocar, ou se você quiser fazer alguma pergunta e não tiver como, não conseguir no chat, sinaliza aí para mim com a sua mão, a gente dá um jeito de que a sua pergunta seja respondida. Deixa eu dar só um alô para a Gislândia, Creuzinha está lá no hospital acompanhando, agradecendo a igreja pelo carinho. A Gilda, a Eni, Ana Carolina, Mário Aquino, Nancy Bastos, Eni Marilac, Gelson Monteiro, Giovanni Santos, Antônio Júnior, Priscila de Souza, Erci Soares, Karen Melo, Alex Paulo, Fernanda Moura, Gilmara, Elvânio, Ana Mesa Barba. Oh, Jesus, sexta-feira, Senhor. Passa o tempo aí depressa. Esther, Rosa, Edileide, Jailson, uma turma boa aqui, Simone, Neide, Dona Jo, Mesa Barba, Angélison, Gilda, Gustavo Ferreira. Tiver alguma pergunta, podem colocar aí. Obrigado pela audiência de vocês. Então, vamos voltar agora para o Caio. O Caio está no Espírito Santo, vocês entenderam a história, né? Ele foi alcançado por Jesus lá no interior, foi para Cristolândia, começou como voluntário, virou radical e agora está lá no Espírito Santo, servindo lá na Cristolândia do Espírito Santo e recebe um chamado, Caio. Eu quero saber como é que foi essa questão do chamado. Você disse, o irmão leu o texto de Isaías, você sentiu que alguma coisa mudou na maneira de você lidar com as pessoas, e aí você foi para o Espírito Santo, e de repente eu vejo você estar no seminário estudando. Como é que foi esse processo, esse chamado? Conta para a gente. Foi um processo muito... Na verdade, as coisas sempre aconteceram de uma forma difícil, mas também muito rápido na minha vida.
Porque eu saí eu saí daqui de São Paulo e eu fui para um estado que eu nem lembrava que existia no mapa. Porque quando se fala de Vitória, a gente pensa Vitória da Conquista. Ou estou mentindo, o paulista lembra do Espírito Santo? Lembra agora porque nós estamos aqui. Mas o paulista dificilmente lembra do Espírito Santo. Eu não lembrava. E eu entrei numa Kombi aqui, com 12 homens dentro da Kombi. Gastamos 23 horas de viagem. E eu brinco que nós fomos com o kit mendigo, que era uma maçã, um pão com mortandela e uma caixinha de suco. Num saquinho. E fomos para lá, para o Espírito Santo, com 12 homens, estava dando cãibra em tudo quanto é lugar já. E aí chegamos lá, eu tive o privilégio de iniciar a Cristolândia lá. Então nós chegamos 15 dias antes, fizemos todo o trabalho, tanto em Marataízes quanto na missão. E eu sempre gostei muito de duas coisas. Eu sempre gostei muito da palavra de Deus. Eu sempre li muito a Bíblia. Para os irmãos terem uma ideia, teve dias de eu ler 40 capítulos da Bíblia. De eu começar a ler a Bíblia 8 horas da noite e dava 1 hora da manhã, os caras estavam brigando comigo porque eles queriam apagar a luz do quarto e eu estava querendo ler mais um capítulo. E outra coisa que eu sempre gostei muito foi de aconselhar, cuidar de pessoas. E aí o pastor Josias, na época, era o pastor Josias, ele falou para mim assim, olha, você precisa se capacitar mais, tudo. Só que, como eu disse, eu tinha a sexta fé. E aí eu fiz o EJA lá no Espírito Santo. E quando eu acabei, ele falou para mim assim, não tá bom. Você vai ter que fazer um cursinho para eu poder te enviar para o seminário. E aí, então, eu fiz 1 ano no cursinho lá no Contec, lá em Vila Velha. E depois, uma igreja, na época, a primeira igreja batista de Vila Batista, eles me enviaram. E depois de um tempo, eu fui para a Igreja Batista Central de Vitória. E a Igreja Batista Central de Vitória assumiu o meu seminário, tudo. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa. No final de 2015, para o início de 2016, eu estava no meio do seminário. E eu conversando com o pastor Fábio, eu falei, pastor, eu preciso conhecer a igreja. Porque o que você perguntasse para mim sobre Cristolândia, sobre o trabalho com dependentes químicos, eu sabia de cor. Mas eu não tinha vivência com a igreja local. E eu falava com ele, daqui um pouco eu me torno pastor. Aí Deus me envia para uma igreja e eu nem conheço a igreja, eu não sei como que é. E aí foi quando eu resolvi sair da Cristolândia, no final de 2015 para início de 2016, eu assumi o Ministério de Evangelismo e Missões da Igreja Batista Central de Vitória. E eu comecei a trabalhar com o Prado, no escritório de contabilidade. O Prado, ele trabalha com igrejas, eu tomava conta de 68 igrejas lá. Então, foi uma preparação para mim também, porque eu tomava conta de estatuto, ata, dessa parte burocrática da igreja. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com isso durante quase 4 anos, perdão. E aí eu saí da Cristolândia, mas, ao mesmo tempo, eu não saía, porque todo sábado eu estava lá, sempre que eu podia, eu estava lá, eu fazia promoção missionária no estado, eu estava sempre com a Valdice. E aí, no final de 2017, eu e a Hélida, eu fui na casa, olha, meus irmãos, eu fui na casa dela pedir ela em namoro, vocês acreditam nisso? Acredita, tem um adolescente que fez isso aqui ontem. Ainda tem gente que faz isso ainda até hoje. Eu fui na casa dela, pedi para os pais dela em namoro, e aí eu me formei. Acabou o seminário, e aí veio aquela crise, e agora? O que vamos fazer? E aí nessa nós tínhamos vivido uma experiência muito forte dentro de umas escolas lá. E aí foi quando Deus falou para mim assim, eu quero você trabalhando dentro das escolas. E aí eu escrevi um projeto, e na época eu apresentei para o Kenny o projeto. E aí o Kenny falou, não, nós vamos fazer. Só que a Fabiola, muito esperta, o que a Fabiola fez?
Seja forte. A Fabiola marcou uma reunião no Rio de Janeiro. Ela mobilizou uma igreja, a igreja pagou a minha passagem e me enviou para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, na época, era a Anair, que era gerente de missões nacionais na área de ação social. E a Anair falou para mim assim, por que você não faz parte da minha equipe ainda? Eu falei, porque vocês não me convidaram. Se vocês estivessem me convidando, eu já estaria aqui. E aí foi quando a junta fez a proposta para que eu assumisse o viver no estado do Espírito Santo. E aí eu, conversando com a Fabiola voltou para o estado, e assim que ela voltou, ela fez o convite, ela falou, olha, eu quero que você assuma o viver. Eles já estavam de olho na Hélida, a Hélida sempre foi a queridinha dos batistas capixaba, a Hélida sempre foi a garotinha propaganda lá, eu brinco com ela. E aí eu comecei o viver, a Hélida estava no campo, e nós estávamos planejando o casamento. Só um minuto, Caio. Para quem não conhece o projeto Viver, dá um breve resumo só para explicar o que é o projeto. Inclusive o pastor Wiverton, né, o Will, lá de Marataízes, fez esse pedido aqui no chat. O pastor Will da PIB de Marataízes pede ao Caio para ele compartilhar um pouco sobre o projeto Viver. Então explica aí para nós. Não, tranquilo. O projeto Viver, ele surgiu inicialmente com uma proposta para se trabalhar a prevenção ao uso de drogas. O que nós percebemos com o trabalho da Cristolândia? Infelizmente, quase 90% dos acolhidos que estão hoje nas unidades da Cristolândia vieram de um banco de uma igreja. E aí, é claro que eu não estou falando só de uma igreja batista, tem as pentecostais, as neopentecostais, mas o fato é que 90% dos alunos tiveram contato com a palavra de Deus em algum momento e estiveram sentados no banco de alguma igreja. E aí nós começamos a perceber que não dava para trabalhar apenas com o problema. O problema é real, o problema é verdadeiro, o problema está aí, mas que nós também precisávamos atuar na causa. E a causa é o trabalho com as crianças. Só que no meio do caminho nós entendemos que o viver ele é mais amplo do que propriamente dito um trabalho apenas de prevenção. E hoje, então, entende-se o viver como um programa de desenvolvimento integral da criança que atua em 3 áreas: relacionamento discipulador, fortalecimento de vínculo e discipulado cristão. E aí foca nas áreas preventivas. Então, em abril, você trabalha o bullying, que é o mês do Abril Branco. Em maio, você vai trabalhar com as crianças e com os adolescentes o Maio Laranja, que é a prevenção ao abuso e exploração sexual. Em junho, você vai trabalhar a prevenção ao uso de drogas. O dia 24 de junho é o Dia Internacional do Combate ao Tráfico e à Conscientização do Uso das Drogas. Em setembro, você vai trabalhar as emoções, depressão, suicídio, e tudo isso numa linguagem que a criança entenda. Aquela dali é a Casa Viver, lá no estado do Espírito Santo, que é no bairro da Penha. É um bairro bem pesado lá. Estava vendo a reportagem semana passada, só para os irmãos terem uma ideia, incendiaram um punhado de ônibus lá essa semana. O negócio é feio lá. E nós... mataram um traficante lá e o povo revoltou, deu uma confusão danada. E nós começamos o trabalho lá no início, eu e Hélida, com 40 crianças, 20 pela manhã e 20 à tarde, no contraturno escolar. Sabe que essa é uma das minhas grandes frustrações, né? Esse projeto era para ser em Guaranhões. Eu fui lá, nós fomos lá. Fecha o parênteses, vamos, vida que segue. E nós começamos com 40 crianças, e no início éramos eu e Hélida. E nós tínhamos 4 atividades: reforço escolar, discipulado, ensaio do coro e atividade física. Então, nós dividimos as crianças em 3 faixas etárias, de 6 a 8, 9 a 10 e 11 a 14. E aí, como éramos eu e Hélida, nós ajuntávamos. De 6 a 8 não dava para juntar, porque era a quantidade maior, mas nós juntávamos o de 9 ao 14, e enquanto a Hélida estava numa atividade, eu estava na outra, e nós íamos rodando.
E Deus foi enviando, pode ir passando, fazendo um favor. E aí o trabalho foi acontecendo. Pode passar para mim, fazendo um favor? Aqui é um pouquinho do que aconteceu. Nós ganhamos violões lá da Unimed Vitória. Então, nós começamos a ter aulas de música, flauta, aula de canto, discipulado, pequeno grupo. Nós começamos a ter aula de igreja. Isso é engraçado. Nós levamos o coral para cantar na PIB de Vitória uma vez, na juventude. E nós percebemos que as crianças, eles não ficavam quietos na hora do culto. E aí eu cheguei em casa e eu falei com a Hélida assim, Hélida, nós precisamos fazer alguma coisa com essas crianças. Vamos colocar o culto no horário da atividade? E aí, toda sexta-feira, no último horário, nós tínhamos culto com as crianças. Culto mesmo, nós levávamos eles para o templo da igreja, tinha louvor, leitura bíblica, pregação. E no primeiro dia, nós sentamos as crianças no templo e nós fomos ensiná-las que na hora da mensagem elas não podem levantar a mãozinha para perguntar para o pastor. Porque uma das coisas que o Viver prioriza é que quando a criança quer falar, ela fala. Entendi. Quando ela quer perguntar, ela pergunta. E você precisa estar preparado para responder perguntas como fizeram para ela num dia. A ela estava ensinando sobre o pai da mentira. E a criança olhou para ela e falou, tia, se o diabo é o pai da mentira, quem é a mãe do diabo? E aí eu conversando com o pastor, ele disse que é a diabetes. Então, só para vocês terem uma noção como é o nível das coisas. E eu conversando isso com as crianças, ensinando que na hora do culto elas não podiam perguntar, e passou uma membra, uma irmã da igreja, e uma criança estava do lado de fora. E aí aquela membra perguntou para a criança assim, o que está acontecendo lá dentro do templo? E aí a criança olhou para ela e falou, tia, nós estamos tendo aula de igreja. É porque nós estávamos ensinando como a lidar com o culto. Pode passar fazendo um favor. Uma coisa que aí é um pouquinho do trabalho da prevenção, dá mais um clique. E uma coisa interessante que me chamou bastante atenção foi quando começou a pandemia. A pandemia veio no início de 2020. Eu e Hélida, nós nos casamos em 2019. Nós tivemos uma semana de lua de mel. E quando nós chegamos de viagem, na segunda-feira, na terça-feira, nós já estávamos no campo. Então, nós não tivemos nenhum momento. E quando a pandemia veio, os 15 primeiros dias foi o nosso momento. Ficar em casa, sem fazer nada. Mas quando deu o 15º dia, eu estava fazendo o meu devocional. E eu estava lendo Mateus 14, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quando os discípulos chegam até Jesus e eles falam assim, mestre, está tarde. O Senhor precisa dispensar a multidão para que eles possam se alimentar. E a resposta de Jesus, aquilo me intrigou de um jeito, meus irmãos, porque Jesus olha para eles e diz assim, não, dê vocês de comer a eles. E naquele momento eu falei com a Hélida assim, Hélida, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí nós estamos aqui com pipoca, com ventiladores, Netflix, com tudo tranquilo, e as nossas crianças estão lá passando necessidade. E aí eu liguei para uma igreja, pedi 20 cestas básicas, a igreja me deu 20 cestas básicas, e eu cheguei no projeto e eu liguei para uma família, para algumas famílias, e uma família falou para mim assim, pastor, eu posso ir buscar agora a cesta? Falei, pode, eu estou aqui, né? E aí eu estava sentado lá no projeto, e aí veio a mãe e a filha. E as duas vieram, e elas chegaram próximo a mim, chorando já. E naquele momento eu fiquei sem entender nada, e ela falou para mim assim, pastor, Jesus é muito bom. Eu falei, o tempo todo, minha irmã. Ela falou, não, pastor, Jesus é bom mesmo. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou, hoje pela manhã, quando eu acordei, eu estava perguntando para Deus o que eu e minha filha iríamos comer, porque nós não tínhamos mais nada dentro de casa. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós queríamos uma cesta básica. Amém. E aí nós começamos a distribuir cestas, e só para os irmãos terem uma ideia, nós distribuímos mais de 2.500 cestas básicas nesse tempo de pandemia, leite, bolacha, né, Hélida? Biscoito. Bolacha... O Espírito Santo é biscoito.
bolacha e um monte de coisas. E aí nós marcamos, meus irmãos, que toda sexta-feira nós íamos fazer entrega, toda última sexta-feira do mês, nós iríamos fazer entrega de cesta básica. E nesse tempo também veio a proposta para que nós assumíssemos a Missão Batista Cristolândia de Vitória. Então, a Hélida começou a fazer estudos online com as crianças, e eu ia para a Cristolândia. E um dia eu estava dando estudo na Cristolândia, e Deus falou no meu coração assim: chegue na sua casa e marque a entrega de cesta básica para sexta-feira. E eu cheguei em casa e eu falei com a Hélida assim: Hélida, coloca no grupo das famílias que sexta-feira, 3 horas da tarde, nós vamos entregar as cestas básicas. Só que tinha um problema: nós não tínhamos nenhuma cesta básica. E aí eu peguei o telefone e eu liguei para a Eugênia, que era a coordenadora da igreja, e eu falei: Eugênia, reserva a quadra da igreja, porque sexta-feira nós vamos fazer a entrega de cesta básica. Ela falou: pastor, como? Eu falei: não sei, minha irmã, Deus proverá. E aí nós sentamos na sala, eu e Hélida, e eu recebo uma ligação da Mata da Praia. E a assistente social da igreja, ela falou para mim assim: pastor, quantas famílias vocês têm no projeto? E na época... Ah, é aquele cara que trabalha com carro, com negócio de carro? Pode passar. Essa história é maravilhosa. Pode passar mais um. Pode mais. Mais um. Mais um, perdão. Essa foto aqui, a primeira. Vocês estão vendo o radical dando comida na boca de um rapaz? Aquele dali é o Joel. O Joel, nós recebemos ele na Cristolândia de Linhares, em janeiro esse ano. Foi um dos primeiros alunos que nós recebemos lá. E o Joel, ele era viciado no álcool. E só para os irmãos terem uma ideia, eu chegava para dar estudo na Cristolândia de manhã e o Joel, ele me barrava na porta e ele falava assim: pastor, essa noite tinha 2 cavalos andando nos ventiladores. Ele estava tendo crises de alucinação. E os meninos chegavam em mim e diziam assim: pastor, nós precisamos mandar esse cara embora. Esse cara vai nos matar à noite aqui, ninguém está dormindo. E eu falava: não, nós não vamos mandar ele embora. O que ele está tendo é crise por causa do álcool, e ele está comendo, ele está certinho, daqui a pouco ele vai se fortalecer, e isso vai acabar. E é claro, nós temos o pastor Samuel lá, que é psiquiatra, eu conversei com ele falou: não, Caio, pode manter, tranquilo. E o Joel, ele não conseguia comer. E nós revezávamos, dando comida, nós fazíamos sopa, fazíamos aquela sopinha de fubá, aquelas coisas para ir fortalecendo ele. E a foto de baixo é o Joel com a família. Amém. Restaurado. O Joel restaurado, o Joel transformado. E semana passada ele nos ligou, porque ele estava com 8 meses, 9 meses na Cristolândia, e ele estava indo passar o primeiro final de semana com a família. E a esposa toda... E a esposa toda feliz. Coisa linda. Mas dá um clique, mais um clique. E eu fiquei muito feliz que quem sucedeu vocês lá em Linhares foi o Ananias. Ananias é meu amigão lá de Meaípe. Quando eu cheguei em Meaípe, ele estava lá e vivemos lá um processo difícil e ficamos muito próximos, muito amigos. Um abraço, um beijo aí para Ananias e para Letícia. Dá mais um clique, fazendo um favor. Depois da foto dele, tem alguma outra foto? Pode passar. Mais um. Aí. Esse é o Pelicione. O Pelicione, ele foi empresário em Vitória. O Pelicione chegou a ter muito dinheiro. Ele trabalhava no ramo de rodas e pneus. E o Pelicione perdeu tudo. E o Pelicione foi morar dentro de uma belina velha na Leitão da Silva. E um dia estava passando uma irmã de uma igreja batista, falou para ele da Cristolândia. E aí ele foi na Cristolândia, e o Pelicione chegou lá, e o Pelicione, ele é todo espivetado. Ele é gente boa demais, esse cara. E nós recebemos o Pelicione na Cristolândia.
volta para mim algumas fotos, que eu vou responder para ele. Pode voltar, pode voltar. Mais uma. A outra. Eu quero a outra. Aí, essa daí. Aquela foto do meio, aonde está a menina com o cartaz, está escrito: o filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. No Dia dos Pais do ano passado, eu reuni a minha equipe. Nós coordenávamos uma equipe de 18 missionários lá no Espírito Santo. E eu falei com eles assim: olha, nós vamos fazer um Dia dos Pais diferente esse ano. Nós montamos 100 marmitas, porque estava na pandemia, então nós não podíamos receber eles dentro da unidade. Eu vi as pessoas tocando aqui, nós pegamos 2 jovens com violino, com violão, montamos as mesas dentro da Cracolândia, lá em Vitória, na Rua Teixeira, a rua atrás do Extra Bom ali. Paramos o carro, caixa de som, fizemos sacolinha surpresa para eles, fizemos uma gravatinha, isso aí é coisa das mulheres, né? A gravatinha Jesus Transforma, escrito em João 3,16 atrás. E eu tenho uma história que me marcou muito nesse dia. Porque tinha o seu Antônio sentado num canto, e o seu Antônio ele era magrinho. E eu fui chamar o seu Antônio para almoçar. E eu falei para ele assim: seu Antônio, nós estamos entregando marmita ali, vamos lá. E ele falou para mim: não, pastor, não quero não. E eu peguei a mão dele e eu fui levantar ele. E ele falou: não, pastor, eu vou, pode ser que eu vou. E aí, não sei, algo falou para mim assim: abraça ele. E ele estava todo sujo. E eu falei para ele assim: seu Antônio, deixa eu dar um abraço no senhor. Ele falou: não, pastor, eu estou sujo. E eu abracei aquele homem. E quando eu abracei aquele homem começou a chorar. Mas chorar de soluçar. E eu fiquei um tempo abraçado com o seu Antônio. E no final ele falou para mim assim: pastor, eu não lembro a última vez que eu recebi um abraço na minha vida. E ele disse uma frase para mim, meus irmãos, que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou: a sociedade nos faz sermos seres invisíveis, mas a igreja não. A igreja está aqui, nos amando, nos abraçando e cuidando sem que nós mereçamos. Ele nos ouve. E assim, isso é uma. Eu sempre trabalhei com pessoas em situação de rua. Eu sempre fiquei na missão. Dificilmente eu fui para a unidade. Então, o meu trabalho todo foi com pessoas de rua. Tirando. É muito gratificante. Você poder olhar, uma vez eu recebi o Mateus. O Mateus foi de Guarapari a Vitória de a pé. E eu abri a porta da unidade, o Mateus é um negão, 2 metros de altura. Ele estava com o cabelo desse tamanho, sem camisa, descalço, e ele falou para mim assim: moço, me ajuda, minha mãe já comprou o meu caixão. A mãe dele já tinha comprado o caixão dele. Porque ela só estava esperando a notícia de que ele estava morto. E nós cuidamos do Mateus. O Mateus se tornou missionário. O Mateus se tornou radical. E o Mateus está bem. Amém. São histórias assim que nos motivam. Eu tive o privilégio de ver muitas e muitas vidas. E para a glória de Deus, hoje eu tenho alguns filhos que me chamam de pai. Eu tenho o Célio. O Célio foi um homossexual. E eu cuidei do Célio. E eu confesso para os irmãos que o Célio me fez conhecer um Jesus humano que até então eu não conhecia. A Hélida me acompanhou nisso. Porque eu ia cuidar daquele cara, aconselhar, e ele chegava e ele abria o coração e ele contava tudo. E quantas vezes eu saí do gabinete me sentindo impotente. Porque eu dizia assim: o que eu vou falar para esse cara? Uma coisa é você tirar um dependente químico e coloca ele dentro de uma unidade. Outra coisa é você tirar uma pessoa que tem problema com o homossexualismo e você coloca ele no meio de mais 50 homens. E aquele cara foi, e muitas vezes, eu coloquei ele uma vez para tomar conta da rouparia, foi uma besteira que eu fiz. Porque ele começou a usar calça de mulher, e eu pegava e eu falava com ele: você vai tirar essa calça, você vai colocar uma calça de homem. Não é de mulher não, olha o tamanho do bolso, pode ir tirar e vai colocar uma calça de homem. Mas assim, tudo isso, eu tinha muita liberdade com ele. Com amor. E o Célio hoje é missionário com Ananias, lá na Cristolândia de Linhares. E quando nós viemos para cá, ele falou assim: pastor, né, Hélida? Oi. Ele falou: pastor, eu estou orando, porque eu quero me casar.
E eu quero que vocês venham. Eu falei, com certeza, meu irmão. Eu dou até o fogão se você quiser. Glória a Deus! Que coisa boa! Ô Caio, fala para nós com relação ao projeto Viver. O que é que precisa para colocar o projeto Viver num lugar? Caso uma igreja tenha interesse, assim, vamos supor que tem uma igreja na Zona Leste, que tem uma quadra, assim, por acaso, queira ter um projeto Viver, como é que funciona? Hoje, aqui em São Paulo, quem coordena o Viver é o missionário Alexandre e a Luísa. Geralmente, para o processo de implementação, nós mudamos algumas coisas agora. Hoje, o Viver, ele tem um treinamento online que é oferecido pela Universidade de Missões Nacionais. É uma universidade corporativa que Missões Nacionais tem. E aí, o que nós fazemos? Vamos pôr, o Alexandre e a Luísa podem vir aqui, ou nós, a gente conversa com ele. A gente dá um workshop para a igreja local, mostrando a visão, o propósito, o objetivo, o que nós queremos alcançar. Depois disso, vão se levantar alguns líderes da igreja. E aí, esses líderes precisarão passar por um treinamento pela Unimissões, porque esse treinamento dá o selo, que é um selo onde a pessoa pode se tornar um mobilizador do viver. Um mobilizador do viver. E uma coisa que nós sempre colocamos também é que quando se pensa em fazer e desenvolver o programa Viver, é que se faça uma pesquisa na comunidade. Então, nós temos lá uma folha, eu posso mandar todo esse material para o pastor sem problema nenhum. Lá tem algumas perguntas. Por quê? Para que nós tenhamos um diagnóstico do que a comunidade necessita. Porque muitas vezes nós chegamos com um projeto de criança, um projeto social, e a gente vem com muita ideia. Lá no Viver, teve uma irmã que ela chegou um dia e ela falou, eu quero dar aula de coreografia para as crianças. E como éramos eu e Hélida, eu vibrei, eu falei, opa, algo novo. Uma voluntária, glória a Deus. Só que não deu certo. As crianças não encaixaram com aquilo. Mas na pesquisa que nós fizemos, nós identificamos o quê? Uma necessidade da comunidade era o reforço escolar. Então, o reforço escolar era obrigatório. A criança não tinha escolha. Porque muitas vezes, igual tinha o balé, tinha o karatê, às vezes a criança, não quero participar, não quero fazer balé, ok. Então, nós tínhamos o cantinho da leitura, e quando a criança ela não queria, ela tinha que pegar um livro e sentar no canto e ler. Ok, é uma escolha dela, mas o reforço escolar não tinha essa escolha, porque a própria comunidade disse que era a maior necessidade. E aí, conforme você vai tendo esse diagnóstico, você vai criando mecanismo de atender aquelas necessidades da comunidade. E uma das coisas que diferencia o Projeto Viver, claro que é social, mas a base dele é os princípios bíblicos da Palavra de Deus. Então, a intencionalidade e a continuidade é a base do Projeto Viver. Continuidade porque, se porventura a igreja decidiu realizar o projeto toda terça de tarde, toda terça-feira, independente se for ter um feriado naquele dia ou não, vai ter o projeto. Então, contínuo. Por isso, quando o Caio falou que, na pandemia, nós perguntamos para Deus o que fazer para alcançá-las. Então, algumas tinham a internet. Então, nós fizemos 3 vezes encontros online. Toda semana nós estávamos online, estudando a Bíblia, orando com as crianças. Mas, missionária, nem todos tinham internet. Então, nós dividimos entre a equipe o telefone. Então, quem não podia entrar, nós ligávamos, porque precisa ser um contato contínuo com elas. E a intencionalidade, porque em todas as atividades nós temos a intenção de passar os princípios e os valores da Palavra de Deus. Então, os últimos 10 minutos de cada atividade, nós sempre parávamos tudo, refletíamos a Palavra de Deus e orávamos com as crianças. Entendi, muito bom. Então, para resumir para nós, o projeto Cristolândia foi o primeiro,
para tratar quem já está na drogadição, né, dependentes químicos e já estão na situação de uso de drogas. E aí Missões Nacionais começou a perceber que, às vezes, quando se age na prevenção, é mais eficiente do que, né, é melhor prevenir do que remediar. Então, daí veio a ideia desse projeto, trabalhar com as crianças. Trabalhando com as crianças, evita que eles se tornem adultos usuários de droga e tem dado mais efeito, mais resultado. E eu queria, Caio, para a gente caminhar para o fim, que você falasse sobre os percentuais. Porque existe, irmãos, algo muito interessante. O governo, é obrigação dele atender essa demanda da sociedade. Então, o governo tem essa obrigação, é uma demanda social e eles têm. Então, o governo tem os seus projetos, tem os seus programas de como lidar com essa questão da dependência química. Só que o percentual de recuperação nos projetos governamentais são infinitamente menores do que os percentuais do projeto Cristolândia e principalmente do projeto Viver. Então, eu queria que o Caio falasse sobre esses percentuais, que são uma diferença gigantesca, e concluir para a gente, né, de onde vem essa diferença, por que os resultados são diferentes. Amém. Isso é uma coisa bem interessante. Quando eu entrei na Cristolândia, o missionário falou comigo assim: Caio, você sabia que para 100, um se recupera? E eu lembro que eu falei com ele ainda, eu preciso só de uma, eu não preciso de 100. Mas isso foi uma coisa minha, né? E hoje melhorou-se um pouquinho esse número em relação ao Estado. Hoje o Estado ele consegue recuperar em torno de 4 a 5% das pessoas que estão sob seu cuidado. Eu vou dizer os números que eu tenho da Cristolândia do Espírito Santo, que é onde eu estava, então são os números mais frescos na minha mente. Mas no ano passado, a Cristolândia do Espírito Santo, ela conseguiu reinserir na sociedade 39% dos seus acolhidos. Amém. Ou seja, de 100, 40 nós conseguimos fazer com que ele ficasse todo o ciclo de tratamento e nós devolvemos ele na sociedade num culto, entregando para uma igreja, com a família, com emprego, com tudo certinho. É uma bênção mesmo. Nós tivemos lá de Guaranhuns, o João, se ele estiver assistindo, um abraço, um beijo para o João, que é baterista. Olha o que Deus faz na vida do homem. Ele virou um baterista da igreja. Louvado seja Jesus. E o João passou por essa experiência e foi reinserido. E realmente o número, né, a diferença, irmãos. Então, como é que o governo consegue tratar 4%, no máximo 5%, e Missões Nacionais consegue atingir quase 40%? 10 vezes mais. O que é que vocês acham? Qual é a diferença que a Cristolândia tem que os projetos do governo não têm? Jesus. Amém. Então, infelizmente, nem todos querem. Por isso que o número não é 100%. Mas todos os que querem, Ele salva, Ele transforma. E nós estamos aqui para celebrar essa bênção, de fazermos parte da história de vida de muitas pessoas através desses projetos de missões nacionais. Caio, o que você achar que ficou faltando, fique à vontade aí para encerrar, falar aquilo que você julga necessário. Eles são agora mobilizadores de missões nacionais no interior de São Paulo. Então, eles estão morando em Bauru e são responsáveis em promover missões nacionais em toda a região lá de Bauru, a região da Sorocabana, não sei como é que chama lá. É muita cidade, é muita região, grandíssima. E acho que eles nem poderiam estar aqui, né? Porque o trabalho deles é para ser no interior. Então, assim, pela amizade, pela história, eles vieram aqui. Eu gostaria que vocês conhecessem a história deles, que é linda, e que eles conhecessem a igreja, e que a gente pudesse caminhar e ver, né, o que a PIB Itaim pode, além do que já fazemos de campanhas, de ofertas, né,
de doações, a gente talvez utilizar o espaço físico dessa igreja para que algum projeto de missões nacionais estivesse por aqui, que a gente pudesse também ser canal de bênção nesse sentido. Fiquem à vontade para encerrar, falar o que vocês quiserem. A minha palavra é uma palavra de gratidão. Eu estive com um pastor esses dias e nós apresentamos para ele um trabalho, sobre o trabalho da Vila Minha Pátria, e no final eu falei com ele assim: pastor, muito obrigado. E ele olhou para mim e ele falou: mas muito obrigado por quê? Nem te conheço, né? A primeira vez que eu estava tendo contato com ele. Eu falei: muito obrigado, pastor, porque se não fosse o cuidado da sua igreja com a minha vida, hoje eu não estaria vivo. E eu digo mesmo aos irmãos, vocês fazerem parte daquilo que Deus tem feito em todos os campos missionários, mas em especial, muito obrigado por aquilo que Deus fez na minha vida por meio desta igreja. E eu quero que vocês lembrem sempre de uma coisa: nós somos seus missionários. Missões Nacionais apenas gerencia, mas nós somos missionários das igrejas que nos sustentam, que oram por nós e que estão conosco no campo missionário. Orem por nós, continue colocando as nossas vidas diante de Deus e que Deus continue abençoando os irmãos. Agora ficou muito mais fácil com o pastor Manu aqui. O pastor Manu é um amigo, é alguém que nós temos um carinho muito grande. E eu agradeço pela recepção, agradeço pelo almoço de hoje, minha irmã. Tava uma delícia. Agradeço pela hospitalidade. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós nesse final de semana. E podem contar conosco, pastor, por o que for preciso. O que a gente puder ajudar, o que tiver no nosso alcance, nós estamos aqui para servir e ser bênção na vida da igreja e na vida dos irmãos também. Eu queria deixar algo para os irmãos, ou até mesmo para a juventude. É uma coisa que falou muito ao meu coração no tempo, antes de tomar a decisão, é do medo. O medo de você deixar o seu convívio, onde você nasceu, cresceu a vida toda, e deixar a família, deixar os amigos, abrir mão de tudo para poder ir para um lugar onde você nem conhece e nem sabe para onde Deus está te mandando. Mas Deus nunca vai... Quer dizer, você nunca vai ter a substituição da sua família, dos seus amigos, mas Deus vai colocar outras famílias para cuidar de você, vão te dar outros amigos. Então, não tenha medo de obedecer o que Deus quer para a sua vida. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Se você me perguntar se eu gostaria de ir, voltar para lá, para estar no escritório, eu vou dizer que não. Não porque eu não goste das pessoas lá, mas é porque eu entendi o que Deus quer para a minha vida, que é missões integralmente. E eu quero deixar um versículo rapidamente, que é o que falou ao meu coração, 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Confie no Senhor, Deus vai cuidar de todas as coisas. Se você perguntar para nós se nos faltou algo desde 2015, na minha vida, do Caio foi antes ainda, nada nos faltou, porque Deus tem suprido todas as necessidades. Ele cuida de todas as coisas. Então, não tenha medo de viver a vontade de Deus, de obedecer ao chamado de Deus, obedecer ao que Deus tem para a sua vida. Viva a vontade de Deus, que a melhor coisa está no centro da vontade dele. E só para encerrar, pastor, desculpa. Fica à vontade, Caio, pode falar o que você quiser. E uma pessoa pediu aqui para concluir a história do empresário, né, que você começou e não concluiu, aí mostra a foto e encerra com a história do Pericione. Isso. E aí eu vou contar a história, pegando o gancho que a Érida falou. E, meus irmãos, se Deus tem te chamado para o campo missionário, não tenha medo. Tem um jargão que nós usamos na Cristolândia e ele é muito verdadeiro. Aquele que chama, paga a conta. Deus me tirou daqui de São Paulo. Eu sou criado num local, numa família onde tinha churrasco todo final de semana. E Deus me levou para o Espírito Santo, que é onde o prato principal deles é o quê? Peixe. E um dia eu fui convidado para pregar numa igreja lá. E o pastor falou comigo assim: Caio, eu quero que você venha, você pregue de manhã e pregue à noite. E aí ele falou: eu quero que você traga roupa, já que
você vai vir para eu não precisar te buscar, te levar, você passa o dia com a gente aqui e no final do culto da noite eu te levo embora. Eu falei, tudo bem, pastor. E estava eu estudando os sermões lá e eu falei, Deus, o pastor, ele é capixaba. E o capixaba, quando quer agradar alguém, ele faz o quê? Muqueca. Mas eu não como peixe, meus irmãos. E eu falei assim, bem que ele poderia fazer um churrasquinho para mim, né? E eu falei isso com Deus. E aí eu fui pregar no domingo pela manhã, acabou o culto, o pastor falou, olha, nós não vamos almoçar em casa, nós vamos na casa do irmão. Eu falei, tudo bem, pastor. Quando nós chegamos na casa do irmão, o irmão veio triste, acanhado, e o irmão falou para mim assim, missionário, quero te pedir perdão. Eu falei, o que está acontecendo, meu amigo? Ele falou, missionário, me desculpe, mas já era 10 horas da manhã, a hora que o pastor disse que você viria almoçar aqui. Então não deu tempo de fazer uma muqueca, mas eu estou fazendo um churrasquinho para você, tá bom? Eu falei a mesma coisa com ele. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Deus seja louvado. Mas, concluindo a história do Pelicione, o Pelicione ficou conosco quase 3 anos. O Pelicione, ele voltou para o mercado de trabalho. Se voltar lá na foto dele, vocês vão ver ele de volta no mercado de trabalho, cuidando lá, mexendo com carros, com rodas e pneus novamente. E aquela foto dele de terno ali é porque agora o Pelicione é o líder do Ministério de Recepção da Igreja Batista Central de Vitória. Amém. Pelicione hoje está servindo ao Senhor. Pelicione hoje está com a família de volta. Pelicione hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Então foi isso que Jesus fez na vida dele. Amém.